João 4,1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Se você quiser, então, saber um pouquinho da história do que é Samaria, né, vai lá para o livro dos Reis, dá uma lidinha lá, um pouco da história também, né? E nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente que um judeu tradicional, quando ele fazia qualquer caminho, ele dava uma volta enorme para desviar de Samaria e não colocar o pé dele ali. Só que na nossa Bíblia diz assim, e para Jesus, o verso 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era um caminho mais curto. E Jesus não tinha nenhum medo, nenhum pudor de passar ali naquele lugar. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Bom, que horas são em Israel agora? É só você somar 6. Então, 7 mais 6? 1 da manhã. Se aqui era a hora sexta, que horas era ali em Samaria? Meio-dia. Eu pergunto, quem vai ao poço ao meio-dia buscar água? As mulheres do Oriente Médio não iam ao poço ao meio-dia. Ou era tardezinha, ou era de manhãzinha. Por quê? Calor. Nós estávamos em Jericó em 2015, estava 42 graus. Eu fiz uma caminhada do ônibus até mais ou menos do outro lado da rua, cheguei lá suando. E o ônibus tinha ar-condicionado, é onde eu cheguei também. Fomos recebidos com uma limonada maravilhosa, foi a limonada mais gostosa que eu tomei na minha vida, em Jericó, mas o calor era muito grande. Então, quem vai a um poço buscar água ao meio-dia? Deixa essa pergunta para você aí. Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, vem uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Interessante que aquela mulher que foi ao poço ao meio-dia, com certeza ela não queria ser vista. Ela não queria ser reconhecida. E nós vamos ver que existem alguns motivos para isso. Ela era de uma cidade chamada Sicar, né? E ali, então, em pleno meio-dia, quando as mulheres geralmente não vão buscar água, ela foi. E não foi tomar água para beber água, porque a água de beber eles tinham em casa, eles tinham jarras, né? Eles tinham potes em casa, enfim. Aqui não, era água para o dia. Entenda isso. E Jesus fala, dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, para entender a história dos samaritanos, quando os assírios invadem aquela região, eles tinham por hábito tirar as pessoas dali, levar embora e colocavam estrangeiros para morar ali. E misturava-se as etnias. Então, para um judeu mais ortodoxo, né, mais zeloso, o misturado era como se fosse um goi, era uma maldição, não queremos, então eles não se davam. Tudo bem? Então, quando a gente fala aí, né, de rixa, não me dou bem com nacionalidade tal, tal e tal, a gente vê muito isso, acontecia lá nos tempos do Senhor Jesus. E a mulher faz uma pergunta interessante, como tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Presta atenção, eu vejo 2 problemas aí. Mulher samaritana, não que mulher seja um problema, viu, gente? Mulher, lembra do tempo de Jesus. Ela era mulher e Jesus conversava com uma mulher. E não era só uma mulher, como ela era samaritana. Era um duplo problema para a mentalidade judaica do tempo.
Lembra da mulher hemorrágica? Ela podia tocar em Jesus, estando no estado que ela estava? Não. Jamais. Porque ela infringiria a lei de Moisés e Jesus seria considerado imundo. O que ela pensa? Eu vou tocar onde? Na orla da veste. E eu vou ficar curado. Olha o cuidado que essa mulher tomou. E Jesus se admira com a fé dessa mulher. Porque ela não lhe tocou. Jesus, ele foi tocado na orla da veste. E quando Jesus fala, quem me tocou, e ela se apresenta, a Bíblia diz que ela tremeu, ela ficou apavorada. Eu queria dizer uma coisa para as irmãs aqui, e eu sempre digo isso. O maior defensor das mulheres é Jesus de Nazaré. Não houve nenhum outro na história. Movimento nenhum defende a mulher como Jesus defende. É interessante que no Éden, Deus criou a mulher para estar aonde? Na costela, ao lado dele. E aí, às vezes, escutamos algumas coisas. Por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Eu diria que não é atrás, é ao lado. É aqui, ó. Ao lado dele. E ela, então, se espanta. Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher? Eu colocaria assim, / samaritana. E os judeus não se dão com os samaritanos. Resposta de Jesus. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Em outras palavras, para contextualizar para hoje, Jesus está dizendo assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você só não me daria água, mas você poderia pedir e ele ia te dar água viva. Só que ela entende isso de uma maneira terrena, de uma maneira literal. Olha o 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens a água viva? Você não tem nenhuma caneca aí, você está me pedindo água, como é que você vai fazer água viva? Onde está essa água? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus afirma de novo, olha o dia amigo aí. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse texto, essa fala de Jesus é belíssima. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aí, olha, quem beber da água que eu der, essa água que estamos acostumados a tomar, vai ter sede. Quantos aqui bebem água todo dia, bebem bastante água? Vai chegando na melhor idade, olha, tem que beber água, tem que beber água. Beba bastante água. E nós bebemos água. Eu já há muitos anos cortei refrigerante, não consigo mais. Glória a Deus por isso. Não posso dizer o nome, mas eu não tomo mais nenhum. Mas está ali a aguinha com gás, pinga um limão. Temos que beber água. Mas por que se não bebemos água, sentimos sede? E Jesus está dizendo, essa água você vai beber, mas vai ter sede de novo. É isso que a gente fala de amigo na esquina. Toma um copinho d'água, quer uma água? Eu não tenho dinheiro, não, é de graça. Jesus disse a quem tem sede, darei de graça a água da vida, toma. E aí então a pessoa recebe meio assustado, porque não está acostumado a ganhar nada. Nós damos a água, e aí a gente diz o seguinte, olha, essa água vai matar a sua sede 15 minutos no máximo, você vai tornar a ter sede. Mas a sede da alma é só Jesus que mata e é para sempre. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que nós vamos dizer na rua. Vamos continuar. E Jesus disse que será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, então me dá essa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso vai mais aqui. Às vezes no farol a gente chega, olha, toma aqui a água, né? Faz essa palavra, a pessoa diz, essa é a água da vida? Ela é benta? Eu falo, não,
você vai ter sede de novo, mas quem mata a sede da alma é Jesus. E a mulher não entendeu isso, ela disse, então me dá água da vida para eu não ter que voltar aqui. Olha a resposta de Jesus. Jesus podia dizer, não, deixa eu te explicar direito. Eu sou a água da vida, essa água aqui mata a sede. Não, Jesus não faz isso. Jesus já vai no cerne, Jesus vai direto no ponto daquela mulher. Olha o que Jesus fala. Acudiu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Parece que Jesus mudou de assunto, né? Ele não mudou de assunto. Ele mostra o problema daquela mulher, o seu pecado. Aquela mulher tinha um problema ético. Aquela mulher tinha um problema moral. E Jesus está dizendo, chama seu marido e vem cá. Jesus fala exatamente da sede da alma daquela mulher. Mas por que ele mandou chamar o marido? Olha isso. Ela respondeu, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Mentiu? Nós vamos ver que não. Olha o que Jesus disse. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, o pecado ele é deflagrado, agora também ele é desencadeado. Jesus mostra essa mulher. Qual é o grande problema dela? Você já teve 5, querida. E o que você está agora nem é seu. Uau! Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu me lembro da Liz Taylor, né, que foi casada com tanta gente. Nós vamos mostrar aqui, então, né, tantas histórias, a pessoa casou, ficou e não sei o quê, descasou. Esse que está agora não é seu marido. Jesus, então, mostra o problema dela. Mostra o problema, o pecado. E aí, então, a mulher podia começar a chorar ali na frente de Jesus. Você tem razão, é verdade, a minha vida. Não. O que ela faz? Como a maioria faz. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Deixa eu te falar uma coisa. Os nossos pais adoravam nesse monte aqui, Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí você vai pregar o evangelho para alguém, a pessoa diz, qual é a tua igreja? Porque eu vou na igreja tal, você vai na igreja tal, eu vou na comunidade tal, eu vou lá. Qual que é a boa? Hoje no Catecúmenos, né, a gente fez o cenário religioso brasileiro, né, Silvano? Partindo desde as caravelas, desde quando Cabral chegou aqui, as etnias indígenas que haviam aqui, todas as suas religiões, e a gente faz um passeio até chegar em 2025. Vimos mais ou menos 35 religiões aqui. E, segundo o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, nós temos aí no Brasil em torno de 8.000 religiões, 47.000 movimentos religiosos cadastrados só no estado de São Paulo. E aí nós encerramos a aula perguntando, qual é a boa? É isso que essa mulher perguntou. Onde a gente deve adorar? É no monte aqui, no Gerizim, ou é lá em Jerusalém, no templo? Qual é o melhor lugar? Qual a religião que é boa? Entende que quando Jesus denuncia o pecado, o problema daquela mulher, ela parte para o assunto religiosidade e tenta mudar de assunto. Mas ela está diante de Jesus, olha o que Jesus diz para ela. Mulher, 21, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em verdade é reconhecer que eu sou pecador e eu preciso desesperadamente do Senhor Jesus Cristo, da obra da cruz do Calvário em meu favor. Eu não preciso de mais nada. A religião que é boa, que liga, é Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não há outra maneira. Só Deus pode pagar o preço árduo do meu pecado. Então ele, na pessoa do Filho amado, que é Deus junto com ele, se faz homem para assumir a minha cruz e levar a minha vergonha. Quem é Jesus para você? O que você tem feito de Jesus na sua vida?
A Bíblia diz: Deus é espírito, e Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E verdade tem nome, verdade é Jesus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe adoração ao Deus vivo sem Jesus. Não existe oração sem Jesus. Então eu oro, então obrigado, Senhor, por esse dia, amém. Eu falo, não vou dizer amém para essa oração de jeito nenhum. Eu não sei em nome de quem, para quem que ele orou. É em nome de Jesus, é o sacerdócio de Jesus, ele intercede 24 horas por dia por mim, diante do Pai, me defendendo de todas as acusações do inimigo que também dia e noite são feitas contra mim. Parou para pensar nisso? É em espírito e em verdade que nós devemos adorar. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o Mashiach, o chamado Cristo. Ela usa a expressão grega, Christos. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, ego eimi, ou em hebraico, Yahvé, eu sou. Eu sou esse Messias, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Lembra? Mulher / samaritana. Eles não se admiraram porque ele conversava com uma samaritana, eles se admiraram porque ele conversava com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Por que você está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será ele porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu vou dar um salto para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Meus irmãos, imagine então aqui uma mulher qualquer da igreja, ou um homem qualquer da igreja, sai para pregar na rua e diz assim, será ele o Cristo? Porque ele disse tudo que eu sou, tudo que eu faço. Foi esse o testemunho dessa mulher. E a Bíblia diz que muitos creram. Talvez uma das mensagens mais simples de evangelização que eu vi foi de Jonas. Jonas teve que passar pelo processo do grande peixe, de se esconder no porão do barco, de ser jogado no mar, comido por um grande peixe, ser vomitado na praia. Eu não sei a sua percepção, mas eu imagino Jonas, da cabeça aos pés, cheio de gosma, de vômito de peixe, aquele cheiro maravilhoso. Ele deve ter entrado naquele mar, naquele Mediterrâneo várias vezes para limpar. Se sou eu, ia passar areia, sei lá o que eu ia fazer, e mergulhar de novo. Aí ele chega em Nínive, onde Deus mandou ele ir. Qual foi a mensagem de Jonas? Olha, eu vou aqui fazer 4 leis espirituais para vocês. Eu trouxe folhetos, eu trouxe água também, nós vamos no farol. Jonas deu uma mensagem muito simples. O negócio é o seguinte, Nínive, Deus vai destruir isso aqui, tá? E a cidade inteira creu. Olha a mensagem simples dessa mulher. Será ele o Cristo? Ele disse tudo que eu faço. Creram nele. E hoje nós temos tudo na mão. Nós temos uma Bíblia inteira na mão. E pessoas cospem nesse livro, rasgam nesse livro, estão jogando fora, estão rindo desse livro. Mas é a Bíblia que diz que todos nós somos pecadores. É a Bíblia que diz que nós desesperadamente precisamos de salvação, que todo ser humano morre porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É esse livro que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, eternamente gerado do Pai, para que todo, em qualquer lugar, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não veio para condenar, mas para salvar esse mundo na pessoa do Filho.
Eu não conheço mensagem mais resgatadora do que essa. Nós vamos lançar o livro. E nesse livro tem lá mais de 20 histórias. E todas essas histórias dão as mãos, se conectam por causa de uma pessoa. Jesus. É a vitória sobre o luto, é a vitória sobre uma doença, é uma vitória sobre uma criança doente, é a vitória sobre uma perda inesperada, é a vitória sobre um vírus mortal, é a vitória sobre uma dificuldade, ou de alguém que nunca olhou para trás, ou alguém que passou por guerra, ou alguém que foi alcançado no mais profundo abismo e a mão de Jesus estava lá para resgatar essa pessoa. Todas essas histórias têm Jesus como o fio condutor. E aí então, a gente vai para o fim. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele. E ficou ali Jesus 2 dias. Jesus fica ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. O testemunho da mulher alcançou vidas, e Jesus vai lá, fica 2 dias e alcança muito mais vidas. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu chamo isso aqui de discipulado. Jesus, através do testemunho da mulher, alcançou vidas. Jesus fica ali 2 dias e intensivão. Tá. E aí eles dizem para a mulher: agora a gente sabe quem é ele, que ele é o Salvador do mundo. Um planta, outro rega e o Senhor faz crescer. Quantas lições nós temos desse texto aqui? E eu queria deixar um desafio: pregue, viva Jesus. Ontem aqui com os jovens nós falamos do tema corajosos, de coragem. E aqui nós tivemos algumas dinâmicas sobre o que é coragem. Tivemos alguns momentos sobre que tivemos que ter coragem. Eu vi a irmã colocar a mão dentro de uma caixa e pegar uma baratinha de borracha. Eu achei que ela ia gritar e ela disse: é uma baratinha de borracha, né? Se fosse um rato de mentira, eu com certeza teria saído correndo, não ia nem pregar ontem. Viu, Tiago? Ainda bem que você não me chamou. Mas é preciso ter coragem, porque a coragem, ela brota quando você pensa assim: eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu acho melhor não fazer isso. E quando você tem esses tipos de vacilo, de dúvida, e a pessoa central da sua dúvida é Jesus Cristo, é sinal que você precisa de muita coragem. Então eu queria deixar esse desafio para você. Viva, pregue Jesus, um dia será proibido. Um dia será proibido. Viva, pregue Jesus. Nós estamos com uma igreja, eu estou olhando para a porta da igreja, o portão aberto, escancarado. Isso é um privilégio. Nós tivemos aqui em 2020 e 2021 um grande susto. Eu não sei você, mas vir aqui em 2020, durante a semana, ver esse espaço aqui sem cadeira e tudo amontoado lá em cima, muitas tardes, muitas manhãs eu chorei e disse: Jesus, esta não é a igreja. Nós temos o Zoom, tem o Meet, tem o sei lá o quê, online, que legal, aquelas carinhas. Eu falo: não tem cheiro, não tem abraço, não tem toque. Jesus, essa não é a igreja. E aí ontem conversava com a Thaís e o Vinícius, como começaram a vir aqui em 2021, quando eu tinha que sentar numa distância como eu estou de Stefano, assim, aquelas cadeiras brancas, que o Edu emborrachou, a gente ficava tudo longe um do outro. Até que em 2022, já no começo do ano, a gente desceu as cadeiras e eu disse: glória a Deus, isto é uma igreja. Mas enquanto tiver bancos vazios, eu sempre pergunto: o que eu posso, o que eu devo fazer?
Meus irmãos, viva Jesus. Transpire esse Jesus. Mostre quem é esse Jesus. Como essa mulher ousou fazer, porque quando Jesus disse o pecado dela, ela foi contar para todo mundo. Ele sabe o que eu fiz, ele sabe o que eu faço, e a vida dela foi transformada e de todos ao seu redor. Que você seja esse agente de levar a água da vida. Como é gostoso ver gente entregando a vida a Jesus num residencial. Como é bom. Como é bom ver a pessoa clamar ali por Jesus. Nós vimos uma japonesinha em lágrimas clamando por Jesus. Esse é o meu Deus, Ele deseja usar a sua vida. O que a Márcia falou aqui, eu não pedi para ela falar. Como ela não está aqui, confesso até que me impacientei um pouco. Mas esse é o grande desafio. Vamos alcançar vidas. Vamos viver Jesus. Falta pouco. Amém?